beleza? Bom dia a todos, iniciando mais um panorama de mercado mini índices, dia 8 de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, galera. Bom, seguindo a análise aí de vários dias, né? Alargamento diário, rompimento desse topo do alargamento, aí depois a gente passou 2 pregões aí nessa linha do alargamento, que são esses últimos candles verdes. Aí ontem a gente também teve um candle aí nessa linha. Então isso mostra que o rompimento não aconteceu propriamente dito, né? A gente teve alguns dias acima aí, mas ele está trabalhando nessa região, tá certo? Para começar aqui eu vou colocar as máximas e mínimas de ontem, né? Ajustar o que a gente fez ontem, tá? Então máximas e mínimas diárias marcadas, tá? O que eu posso já dizer para vocês aqui? A gente teve no último pregão, no penúltimo, na verdade, na sexta-feira, né? A gente teve um movimento de perna 1, perna 2, 60 minutos aqui. E agora os 60 minutos pode estar indo lançar a perna 3 para cima, ou pelo menos encontrar uma região de resistência aqui exatamente onde ele encontrou ontem, tá? Então a gente tem uns 60 minutos vindo de um suporte, que é esse retângulo roxo que já está marcado há alguns dias. E agora ele está onde? Numa região de resistência. Pensando nesse movimento, a gente teria a resistência dos 60 minutos exatamente na região onde ele está brigando há 3 pregões, tá? Então vocês notam que os últimos 3 candles aqui, o preço bateu nessa região do retângulo roxo acima, que é a resistência do último movimento de baixo de 60, ou a correção de 60, e não conseguiu passar, tá? Se ele for a partir daí cair, a gente vai ter a movimentação de uma perna 3 para baixo, podendo chegar onde? No suporte do diário que a gente tem marcado aqui embaixo, referente a esse movimento todo, tá certo? Agora, caso ele resolva ir para cima, a gente vai ter a movimentação dos 60, que seria a movimentação 1, 2 e 3, que aí poderia ter alvo onde? Na resistência do semanal, que também está marcado ali acima, tá? Então, basicamente aí, o que eu entendo no macro é isso, tá? Então a gente tem a compra de 60 que já aconteceu, podendo ter alvo na resistência do semanal. A gente tem, só apagar aqui esse monte de risco, galera, para ficar mais fácil de ver depois. A gente tem o diário aí podendo buscar suporte para depois voltar a subir ou não, tá? Então assim, basicamente para a gente ficar de olho são as regiões. O que a gente tem que ficar de olho hoje, tá? A gente está entre resistência de 60 minutos e suporte de 60 minutos numa região de briga que é o topo da consolidação, que é essa linha amarela. Então assim, a gente já está vendo que ele está enroscado aí, né? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões. 8 pregões que a gente tem o quê? Uma lateralização aqui do diário, tá certo? Então a gente tem 8 pregões aí com o diário trabalhando com as velas laterais, tá? Então mostra aí que a gente tem uma consolidação em tempos menores, tá? Enquanto ele não sair dessa consolidação, vai ficar um pouquinho mais difícil, é um range aí que ele está trabalhando, tá? Para o intraday a gente consegue extrair dinheiro aí buscando máximas e mínimas do diário, no caso, tá? Então a gente marcou máxima e mínima do diário aí com as linhas vermelhas. O que a gente teria que estar de olho? Nos 60 minutos, como eu mencionei, né? Então a gente tem os 60 minutos fazendo 1, 2, e agora ele pode vir buscar pelo menos o suporte do 15 aqui embaixo, que seria onde? Seria a retração desse movimento. Então a gente tem aqui. Então a gente teria uma região de suporte mais relevante para hoje nessa região, tá? Que seria
a retração do 15, tá certo? Então, suporte do 60 aqui embaixo, já tocou, resistência do 60 aqui em cima, tá brigando. Se ele vier cair hoje, a gente tem essa região de suporte, tá? Aqui abaixo, e a gente tem uma outra região de suporte um pouquinho mais acima, que seria desse último movimento, que é onde ele fechou o pregão ontem, tá? O que é 15, o que é 60. Então a gente pode considerar todo esse movimento que eu mostrei aqui de 60 e a gente pode considerar esse como se fosse um 60 e os intermediários 15, tá? Mas aí depende de como ele vai chegar nessas regiões, tá? Então assim, esse retângulo abaixo poderia ser um 60, se ele descer mais que isso, ou poderia ser o 15 se ele viesse direto. Mas assim, é indiferente, tá? O que realmente importa é você enxergar o movimento e ver que tem as regiões de suporte de tempos maiores e tempos menores. Como a gente vê isso? Por exemplo, se a gente olhar para esse movimento, a gente tem aqui uma perna 1, 2 e agora ele fazendo uma perna 3 aqui possivelmente, certo? E aí dentro dessa região a gente vai ter um menorzinho fazendo 1, 2, 3. Se ele vier perder aqui, ele pode fazer o quê? Ele pode jogar para baixo e vir buscar o suporte do maior, tá? Então assim, eu não sei se é 15, se é 60, se é 5. O que mais importa na verdade é você conseguir enxergar um movimento em um tempo gráfico e um movimento em um tempo gráfico abaixo dele fazendo a tendência ou a correção, tá? Se é 60, se é 15, se é 5, com o tempo você vai pegando, mas às vezes um movimento de 60 ele é um movimento de 15, porque o 15 ainda não corrigiu, entendeu? Aí isso acaba confundindo muito a cabeça das pessoas. Então minha dica é sempre estar de olho num movimento maior e dentro dele tentar identificar um movimento menor fazendo a tendência, tá? Então basicamente para a abertura aí, galera, ficar de olho nesse movimento nos 60 minutos, tá? Recapitulando, suporte de 60, resistência de 60, tá? Ele pode vir buscar aqui o suporte de 15 ou 60 abaixo, que é esse retângulo mais abaixo, e notem que ele vai ter acabado de perder a mínima de ontem e já vai encontrar um suporte. Então o rompimento a perda da mínima de ontem para hoje é um pouquinho mais dura por estar em cima de suporte, tá? Então tome cuidado aí caso ele venha perder, para não jogar toda a sua mão nesse rompimento zerado, sem gordura nenhuma, acreditando que vai escorregar muito, que ele pode bater no suporte e subir, tá? E antes dele chegar nesse suporte, ele vai ter o suporte desse menor, que é o movimento que eu desenhei aqui antes, tá? 1, 2, 1, 2. Pode encontrar aqui e continuar subindo. Se ele for continuar subindo a partir daí, ele pode estar fazendo esse movimento, né? 1, 2, 1, 2. E jogar para cima e romper a máxima de ontem, tá certo? E aí a gente teve o rompimento da máxima de ontem e a continuação do movimento de alta. Beleza, galera? Bom, para hoje acredito que sejam os pontos mais importantes, tá? A gente tem a vendinha de 5 minutos, né? Para início de pregão eu não aconselho. A gente já tá vendo que tá bem duro, bem difícil. O começo do pregão, tá? Ainda mais que a gente está numa região difícil aí de briga, de tempos maiores e tal, mas a gente tem, tá? A gente tem a venda de 5 minutos aqui, para quem gosta de operar abertura, enfim, gosta de tomar um risco maior. Então a venda de 5 seria essa, pensando nesse movimento, perna 1, perna 2, e aí a perna 3 indo buscar a região de suporte do 15 ou do 60 que eu mencionei antes, tá certo? 5 minutos. Bom, galera, é isso. Bons trades, prudência. Qualquer dúvida, estou à disposição no grupo. Valeu, abraço.